O mercado de trabalho, ele é um dos principais indicadores de saúde econômica de um país, né? A evolução do emprego, da renda, das oportunidades de trabalho, elas refletem diretamente o desempenho da atividade econômica e da condição de vida da população, né? Então, nesse contexto, compreender o comportamento da taxa de desemprego é fundamental para analisar a dinâmica econômica brasileira, né? Então, assim, nesse vídeo, ele será apresentado uma análise da taxa de desocupação no Brasil no trimestre móvel de novembro a janeiro, com base nos dados divulgados pelo IBGE e por meio do PNAD contínua também iremos abordar, além de estabelecer conexões com outras variáveis macroeconômicas relevantes. A PNAD contínua é atualmente a principal pesquisa utilizada para acompanhar a dinâmica do mercado de trabalho no Brasil, né? Então, a partir dela, é possível mensurar esses indicadores fundamentais, como a taxa de desemprego, o nível de ocupação, a força de trabalho, a informalidade e a subutilização da força de trabalho, né? E aí permite uma compreensão mais ampla das condições econômicas e sociais do país, né? E, de acordo com os dados divulgados com o IBGE, a taxa de desocupação no trimestre encerrado em janeiro, que foi divulgado em janeiro de 2026, foi de 5,4, né? Esse indicador, ele representa a proporção da população economicamente ativa que estava sem trabalho, mas que procurou emprego de forma ativa no período de referência da pesquisa. Em termos absolutos, isso corresponde a aproximadamente 6 milhões de pessoas desocupadas no país, né? Ou seja, indivíduos que estavam disponíveis para trabalhar, mas não conseguiram encontrar uma ocupação, né? Por outro lado, a pesquisa, ela também aponta que o contingente de pessoas ocupadas no Brasil ultrapassa de 100 milhões de trabalhadores, evidenciando a dimensão do mercado de trabalho brasileiro e a sua importância no funcionamento da economia nacional, né? Outro indicador importante apresentado pela PNAD contínua é a taxa de subutilização da força de trabalho, que no trimestre de novembro, de 2025 a janeiro de 2026, ficou de 13,8, né? Esse indicador, ele é mais abrangente do que a taxa de desemprego, pois não apenas os desempregados, mas também pessoas que trabalham menos horas do que gostariam, né? Os subocupados por insuficiência de horas, né? Pessoas que gostariam de trabalhar, mas não estão procurando emprego no momento, e indivíduos que desistiram temporariamente de procurar emprego, ou conhecido como os desalentados, né? Então, portanto, considerar essa subutilização do trabalho, percebe-se que o número de pessoas que enfrentam esse tipo de dificuldade de inserção plena no mercado de trabalho é significativamente maior do que o indicado pela taxa de desemprego. Além disso, os dados da PNAD contínua mostram que o mercado de trabalho brasileiro tem apresentado uma trajetória de recuperação gradual nos últimos anos, né? Especialmente após os impactos econômicos. Mesmo assim, a análise desses indicadores exige uma grande cautela, né? Pois a redução de taxa de desemprego não significa necessariamente que todas as condições do mercado de trabalho elas estejam plenamente favoráveis, né? Em muitos casos, parte da população pode ser inserida em ocupações informais ou com um menor nível de proteção trabalhista, o que também representa um desafio importante para a economia brasileira, né? Então, dessa forma, compreender a evolução da taxa de desemprego exige uma análise mais ampla, né, relacionando esses indicadores com variáveis econômicas que realmente influenciam diretamente no funcionamento da economia. Após apresentar os dados da taxa de desemprego, é fundamental analisar esses indicadores em conjunto com variáveis macroeconômicas, né? Pois o mercado está diretamente
relacionado com o desempenho geral da economia, né? Uma das principais relações ocorre com o crescimento econômico, normalmente medido pelo PIB, né? Em período de crescimento econômico, as empresas tendem a é, sua produção para atender o aumento da demanda, né, por bens e serviços. Esse processo geralmente leva à maior geração de emprego, né? Aí contribui com a redução da taxa de desemprego, né? Mas, por outro lado, quando a economia passa por períodos de desaceleração ou recessão, né, a produção tende a diminuir, né? Os investimentos são reduzidos e muitas empresas acabam diminuindo o número de trabalhadores que provoca aí o aumento do desemprego, né? Um outro aspecto que a gente pode citar importante é a relação do desemprego e inflação, né? Frequentemente discutida na teoria econômica por meio da chamada de curva de Phillips, né? De forma geral, a teoria sugere que existe uma relação inversa entre o desemprego e a inflação, né? No curto prazo. Quando o desemprego está baixo, né, há maior pressão por salários e consumo, né, o que pode gerar um aumento, né, de preços na economia. Nesse contexto, as decisões políticas monetárias, especialmente aquelas que estão relacionadas com a taxa básica de juros, né, a taxa Selic, né, também exercem uma forte influência sobre o mercado de trabalho. Né? Aí quando o Banco Central eleva a taxa de juros, né, o crédito tende a ficar mais caro para as empresas e para os consumidores, consequentemente, há uma redução de consumo e de investimento, o que pode desacelerar a atividade econômica e impactar negativamente a geração de empregos, né? Aí, por outro lado, quando a taxa de juros é reduzida, o crédito se torna mais acessível, né? Estimulando o consumo das famílias, os investimentos das empresas. Esse processo tende a aquecer a economia e favorece a expansão do emprego, né? Além disso, o comportamento do mercado de trabalho ele também está diretamente relacionado ao nível de renda da população, né? Quanto maior o número de pessoas ocupadas, mais tende a ser a renda agregada da economia, né? Isso fortalece o consumo interno, que é um dos principais motores de crescimento da economia brasileira, né? E posso destacar outro fator, que é a informalidade no mercado de trabalho, né? Mesmo em cenários de redução de desemprego, parte da ocupação pode ocorrer pelo setor informal, né? Onde não há carteira assinada, onde não há proteção trabalhista e acessos a benefícios os acessos a benefícios sociais também. Podemos destacar, né? Portanto, embora a taxa de desemprego de 5,4 indique um cenário relativamente favorável, né, e é fundamental aí analisar também a qualidade dos empregos gerados, né? A estrutura de mercado de trabalho para compreender de forma completa a realidade econômica do Brasil. Falando mais sobre a subutilização da força de trabalho, né? É importante analisar o mercado de trabalho de forma mais aprofundada. A gente percebe-se que esse indicador, por si só, não é suficiente para representar a realidade do emprego no país, né? E esse número mostra a taxa de subutilização de força de trabalho no Brasil ficou em 13,8. Esse número ele mostra que existe uma parcela, né, significativa da população que enfrenta dificuldade de inserção plena no mercado de trabalho, né? Seja por trabalhar menos horas que gostaria, seja por estar conseguindo encontrar uma ocupação adequada a ela, né? Outro aspecto importante diz a respeito à informalidade no mercado de trabalho do Brasil, né? Uma parte considerável dos trabalhadores está inserida em atividades informais, né? Sem carteira de trabalho, sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas e previdenciário, né? Então essa ocupação contribui para uma geração de renda, mas elas geralmente apresentam menor estabilidade, menor nível de proteção social, né? Se a gente for falar sobre qualidade de emprego, né? Além disso, o Brasil ele também apresenta desigualdades regionais de trabalho, né?
É outra coisa que a gente pode estar abordando, as desigualdades regionais no mercado de trabalho no Brasil, né? Em algumas regiões, ó, como no Norte e o Nordeste, historicamente as taxas de desemprego e informalidade, elas tendem a ser mais elevadas, né? Então isso reflete as diferenças estruturais no nível de desenvolvimento econômico nas regiões do nosso país, né? O outro fator relevante é o nível de qualificação dessa força de trabalho, né? Em uma economia que é cada vez mais baseada em tecnologia, as inovações, os serviços especializados, a qualificação profissional, ela se torna um elemento fundamental para ampliar as oportunidades de inserção de emprego, de inserção no mercado de trabalho, né? Então, dessa forma, as políticas públicas voltadas para a educação, capacitação profissional, estímulo ao investimento produtivo, o desenvolvimento regional, eles são essenciais para fortalecer o mercado de trabalho brasileiro e promover o crescimento econômico mais sustentável, mais inclusivo, né? Então, portanto, é, a taxa, embora a taxa de desemprego de 5,4 no trimestre analisado indique um cenário relativamente positivo, essa análise do mercado deve se considerar um conjunto mais amplo, né? Eu cito eu teclo nessa tecla mais vezes. Um conjunto mais amplo de indicadores, como a subutilização, a informalidade, a renda e a qualidade das ocupações, né? Podemos botar em síntese aqui que o dados da PNAD contínua demonstra que o Brasil apresenta avanços no processo de recuperação do mercado de trabalho, né? Mas ainda enfrenta esses desafios importantes que eu relacionei aqui, né? Com a estrutura produtiva, a desigualdade regional, né? As necessidades de geração de emprego com maior qualidade, né? Mas assim, compreender o comportamento da taxa de desemprego não significa apenas não observar os números isolados, né? Mas sim analisar como esse indicador se relaciona com o conjunto da economia como um todo, né? E com as condições sociais da população.